numa data subsequente. Revisões essas que podem, no limite, ser, de facto, materialmente relevantes. No antepenúltimo parágrafo, gostaria também de ler esta frase. In establishing a provision for unpaid claims and claims expenses related to environmental exposure and cleanup, management considers facts currently known, the current state of laws and litigation, and current estimates of reported losses and loss expenses. Portanto, de facto, aqui começamos a entrar na especificidade do ramo do oil and gas. Na maioria dos ramos, de facto, não há que considerar unpaid claims and claims expenses related to environmental exposure and cleanup. Isto não acontece claramente nem no ramo de saúde, nem no ramo automóvel, nem no ramo de acidentes de trabalho, que são provavelmente, depois do ramo do oil and gas, os três principais ramos explorados em Angola. Aqui sim, há pelo menos, mesmo que não hajam sinistros declarados, há pelo menos um IBNR que deve estar considerado nas contas das companhias relativamente a estas questões ambientais e de limpeza. Penso que estará ainda na mente de todos, bastante presente, o que aconteceu com a British Petroleum, com o BP, há uns anos no Golfo do México. Se a memória não me atraiçoa, a perda total por danos ambientais, incluindo compensações ao Estado americano, ultrapassou os 20 bi de dólares. Portanto, estamos a falar de facto de valores muito significativos. O penúltimo parágrafo fala também de uma grande especificidade do oil and gas que não se vê de facto nos outros três ramos mais explorados em Angola, nomeadamente o saúde, o automóvel e os acidentes de trabalho, que é uma previsão for adverse development. O adverse development é o risco catastrófico. Nós vimos aqui na apresentação da Archeage, a Archeage trouxe aqui alguns exemplos desde 2015, se a memória não me atraiçoa, de losses no ramo do oil and gas, todas elas com vários zeros à direita, sendo que a maior passava 1 bi de dólares, e a menor penso que andaria ali na casa dos 300 milhões, se a memória não me atraiçoa. Portanto, mesmo assim, 300 milhões de dólares é de facto um valor muito significativo. E, portanto, facilmente um sinistro neste ramo do oil and gas é um sinistro catastrófico, que, se tudo vai bem, fantástico, dá uma margem técnica muito interessante às companhias, mas se alguma coisa correr mal, no limite pode levar uma companhia de seguros à insolvência. E, portanto, a tarifação é importante, a gestão técnica é importante deste ramo, em todos os ramos, mas neste em particular. A partilha do risco é absolutamente crítica. Uma má partilha do risco neste ramo pode, de facto, no limite, levar à insolvência das companhias de seguro. E, não menos importante, quando um sinistro ocorre, se materializa, a gestão do próprio sinistro tem que é um ramo, de facto, com muitas especificidades. E esta, de facto, é os pontos que eu tirei desta política contabilística da Oil Insurance Limited, que é, como disse, uma cativa na Bermuda, que retém riscos muito significativos de muitas companhias petrolíferas mundiais, incluindo a petrolífera portuguesa. Portanto, um bocadinho na linha desta política contabilística, eu gostava de falar aqui de 5 pontos.
Portanto, a necessidade do provisionamento de sinistros deste ramo, em primeiro lugar, ser um provisionamento que deve considerar a melhor estimativa de perda dos sinistros já reportados e dos custos de gestão desses processos, o custo associado à gestão desses processos. Mas aqui, neste primeiro TIC, estamos a falar dos declarados, portanto, daqueles que, tendo sido materializados, já foram reportados às companhias. O segundo TIC fala daqueles que, tendo sido materializados, tendo ocorrido, ainda não foram reportados. E aqui entramos, de facto, no mundo atuarial, no mundo da estatística. Existem algumas formas de chegarmos à melhor estimativa do que é que o IBNR deve ser, qual é o montante de IBNR que devemos considerar estatisticamente nas contas. Mas não vos vou estar a amassar com essas técnicas estatísticas, que podem ser determinísticas, podem ser estocásticas, envolvem cálculos matemáticos mais ou menos sofisticados. De vos dizer é que, para além da estimativa de perda per si decorrente do sinistro ocorrido, mas ainda não declarado, há a necessidade de estimar e provisionar também os custos de gestão associados, ou a melhor estimativa dos custos de gestão associados a esses sinistros ainda não declarados. O terceiro não reportados, portanto, os não declarados, refere, portanto, a necessidade de haver nem que seja um IBNR nas contas para estas questões ambientais e de limpeza. Tipicamente, este exemplo que eu há pouco frisei da BP. O quarto ponto refere a necessidade de termos aqui um grau de prudência maior. Portanto, estatisticamente, os atuários falam muitas vezes na best estimate, na melhor estimativa. A melhor estimativa não considera um grau de prudência significativo. Porquê? Porque é a melhor estimativa. Imaginem, porventura, eu dizer assim, por analogia, com certeza. A melhor estimativa da altura de um angolano é 1,75 m. Mas haverão angolanos que medem 2 metros ou mais 2 metros e outros que medem 1,5 m. A melhor estimativa é 1,75 m. Mas, de facto, pode acontecer que eu esteja a dizer a melhor estimativa sobre o angolano que mede mais de 2 metros. Portanto, é isto que eu estou a dizer, um grau de prudência adicional. Porque, não raras vezes, neste ramo, os sinistros medem mais de 2 metros. Estão a ver? E, portanto, há aqui um grau de prudência que se deve incorporar. E isso é o desenvolvimento adverso. É o desenvolvimento adverso. É, de facto, considerarmos que, num ramo tão específico como este, a melhor estimativa provavelmente não é suficiente e há um grau de segurança adicional que nós temos de considerar quando provisionamos sinistros neste ramo. O último ponto é referir que, com certeza, quando se contabiliza o resseguro cedido, esse resseguro cedido deve ser contabilizado de uma forma absolutamente consistente com o seguro direto. Não se assustem, não quero que fujam da sala. Eu não vou entrar na matemática. Aqueles que depois quiserem falar da matemática, eu posso falar com muito gosto no final.
O que eu queria era concentrar-vos aqui na parte esquerda da apresentação, nesta distribuição de perda. A distribuição de perda tipicamente tem este formato. Portanto, provavelmente lembrar-se-ão ainda dos tempos de escola do que é uma distribuição estatística. O que está aqui é uma distribuição estatística que tem tipicamente aquilo que se chama, em termos gráficos, o que é a distribuição de perda de qualquer ramo. De qualquer ramo, não é específico do oil and gas. O que é específico do oil and gas é a cauda da distribuição. Portanto, qualquer distribuição tem uma cauda, e há caudas mais curtas e há caudas mais longas. Por exemplo, uma cauda curta, o exemplo de uma cauda curta tipicamente é o seguro de saúde. Quando o beneficiário ao seguro de saúde, a companhia demora quê? 2 meses a ressarcir o beneficiário. Portanto, isto é tipicamente um negócio de seguro com cauda curta. O mesmo, por exemplo, no seguro automóvel, onde só existem danos materiais. Na gíria popular diz-se é só chapa, não é? Portanto, quando é só chapa, quando há só danos materiais, é também algo relativamente rápido e fácil de resolver. Provavelmente 2 meses o sinistro está também encerrado. Ora, o oil and gas é exatamente o contrário. Quantos anos demorará a BP ter a questão ambiental do Golfo do México totalmente encerrada? Já está em runoff, é verdade, já está em runoff, mas totalmente encerrada. Provavelmente daqui a 10 anos ainda haverá um ou outro pagamento que estarão a fazer relativo àquilo que aconteceu na década passada. Portanto, o runoff é muito longo. O runoff é muito longo. O que faz com que, para nós, atuários, a tarifação de um risco com um runoff potencial tão longo seja, de facto, algo muito sensível. E muito difícil, digo-vos, muito difícil. Não podemos ficar só com métodos determinísticos, temos que fazer simulações, milhares de simulações, para calibrar a tarifa de um risco tão complexo como este. E agora, se calhar, vou fazer aqui um pouco de overlap com aquilo que a ArcAge já falou. Mas penso que nunca é demais, talvez, insistir em alguns tópicos que já foram falados e noutros que ainda não terão sido. Portanto, a partilha de riscos é absolutamente fundamental em tudo o que é seguros, em todos os ramos. Em todos os ramos, os seguros vivem da partilha de riscos. A questão é que existem seguros que, pela sua dimensão, essa partilha de riscos acontece de uma forma natural dentro da pool, dentro da carteira da própria seguradora. Por exemplo, o seguro automóvel. Existem milhares de segurados nas vossas carteiras. Milhares. Uns muito maus condutores, outros muito bons condutores e depois a esmagadora maioria que tem 1 ou 2 sinistros de vez em quando, não é? O que significa que quando nós temos milhares de condutores na nossa carteira, uns compensam os outros. É a lei dos grandes números, a chamada lei dos grandes números. E isso estatisticamente pode ser comprovado, matematicamente é suscetível de ser comprovado. Portanto, isto é a mesma coisa de nós mandarmos uma moeda ao ar, não é? Podemos dizer que se mandarmos a moeda ao ar milhares de vezes, 50% das vezes sai cara, outras 50% das vezes sai coroa. Estatisticamente pode ser comprovado, acreditem em mim. Portanto, aqui é o mesmo. Num seguro automóvel é isso que acontece. Sai cara ou sai coroa, não é? Portanto, a própria pool de seguros
faz com que a partilha seja uma partilha natural de riscos. Isso não acontece no oil and gas. Porquê? Porque, primeiro, não há muitas petrolíferas, e depois os sinistros. A frequência é reduzida, mas a severidade é muito elevada. E, portanto, a lei dos grandes números não acontece de todo num ramo como este do oil and gas. O que significa que a partilha do risco não pode estar in-house, não pode estar dentro de casa. Necessariamente tem que ir para fora. Sob pena, se retermos este risco todo, se o risco se materializar, a companhia está insolvente. Ponto final. É assim de claro. A companhia está insolvente. Daí a relevância da partilha do risco. Daí a relevância daquilo que o Mr. Sam da Arc-Age esteve aqui a dizer. Isto é o core que qualquer companhia que quer desenvolver o ramo em Angola ou em qualquer parte do mundo tem que saber. O que foi aqui falado pela Arc-Age é absolutamente crítico. E sem dominarem estes conceitos, o meu conselho, enquanto consultor, é não se metam nisto. Porque pode correr mal para vós. Portanto, qual é, de facto, as grandes dificuldades que eu vejo aqui localmente em Angola? É, em primeiro lugar, a falta de atuários. Isso é verdade em todos os ramos. Isso é verdade em todos os ramos, então, no que se refere ao oil and gas, de facto, ainda é mais verdade. Portanto, uma companhia que quer fazer isto de uma forma profissional, de facto, tem que ter um atuário que saiba e seja especialista neste ramo. Não menos importante, e eu já auditei algumas companhias de resseguro na minha carreira profissional. As companhias de resseguro, e estão aqui os ilustres representantes da Arc-Age enquanto brokers que não me deixam mentir, a questão do rating da companhia de seguros é importante. A única companhia que eu conheça, e espero não estar aqui a cometer nenhuma injustiça, mas que eu saiba, que eu tenha conhecimento, a única companhia que tem rating em Angola é uma concorrente da Bónus. E a questão do rating não é de menos importante. O que é o rating? O rating é uma qualidade creditícia, é um selo que casas internacionais como a Moody's, como a Standard & Poor's, a Fitch, dão, tendo por base metodologias muito desenvolvidas e sofisticadas, sobre a qualidade creditícia de um determinado emitente. Portanto, isso é fundamental. Se nós queremos estar no mercado de resseguro, as companhias que querem estar nesse campeonato devem, provavelmente, considerar terem rating. E ter um rating igual ao do Estado angolano é o máximo que os senhores podem almejar. Porque, dificilmente, eu diria, a probabilidade é praticamente 0% de qualquer uma destas três casas de rating dar um rating superior àquilo que é o rating soberano do Estado. Portanto, se conseguirem ter um rating igual ao do Estado angolano, deem-se por muito satisfeitos, porque com as devidas analogias, de facto, é dizer que os senhores têm uma capacidade e uma robustez de balanço apreciável. Depois, não menos importante, a questão do controle interno. Eu penso conhecer relativamente bem o setor segurador em Angola. Existem 24 companhias licenciadas pelo regulador, pela ARCEG. E eu diria que só uma fração dessas 24 companhias, de facto, cumprem e têm sistemas de controle interno suficientemente maduros. E isto que eu estou a dizer é de uma gravidade extrema. De uma gravidade extrema. Porque eu digo isto quase em todos os fóruns.
O setor financeiro e o setor segurador são o coração de qualquer economia. Não há nenhuma economia que floresça sem um sistema financeiro que alimente as companhias, as empresas, o seu tecido produtivo, financie o tecido produtivo, portanto esse alimento obviamente é o dinheiro, bem como não há de facto nenhuma companhia que floresça sem o setor segurador. Porquê? Porque é o setor segurador que reduz a incerteza aos investidores. Portanto, quando nós estamos a falar de empresas financeiras e seguradoras, nós deveríamos estar a falar de gestores altamente qualificados, de profissionais altamente qualificados, de uma supervisão e regulação altamente eficaz, que separasse o trigo do joio e o joio fosse eliminado. Portanto, a questão do controle interno é uma questão absolutamente crítica. Absolutamente crítica. Já aqui foi falado também a prestação das contas. Há empresas muito bem comportadas e felizmente temos aqui desde logo a Bónus, temos aqui a Nossa Seguros, que são exemplos e primam por bons exemplos. Agora, existem também companhias que não prestam contas, ou prestando, prestam tarde e a más horas, e quando prestam, tarde e a más horas, prestam com uma série de reservas do auditor. E eu interrogo-me como é que essas companhias ainda estão a operar. Uma companhia de seguros com uma reserva nas contas é gravíssimo. Um banco com uma reserva nas contas é gravíssimo. Não pode acontecer. Isso pode acontecer na mercearia da esquina. Não pode acontecer quando se fala de um banco ou de uma seguradora. Não pode acontecer. Não pode acontecer. E os reguladores e supervisores têm aqui um papel muito importante. Muito importante. É absolutamente fundamental cumprir com os rácios de solvência, com a margem de solvência. E aquelas companhias que querem estar no campeonato de subscrever riscos de oil and gas devem ter ainda rácios de solvabilidade ainda mais apertados, por aquilo que eu estou a dizer. Porque basta um espirro numa plataforma para os capitais próprios levarem uma talhada, não é? Portanto, de facto, se queremos estar neste campeonato, temos de ter um balanço muito robusto, temos de ter uma situação líquida muito robusta. E, mais uma vez, os reguladores e supervisores têm que regular e supervisionar este ramo com muito cuidado. Não é qualquer um que pode ser, a quem pode ser pedido ser parceiro no COSEGURO. Não é qualquer um. Não é porque se quer, é porque se pode. Não é porque se quer, é porque se pode. Se não pode, não subscreve. Porque o risco reputacional não é só dessa companhia, o risco reputacional do país de haver um problema, de haver um sinistro e não se ter capacidade de ressarcir a petrolífera é headline em todo o mundo. E é o risco reputacional da nação, o risco reputacional do país. E eu sei, como os senhores sabem, que há muitas companhias, provavelmente algumas nem sequer as margens de solvência observam, que são co-seguradoras do risco de oil and gas. Como é que é possível? Me pergunta, como é que é possível? Como é que é possível? Está tudo bem enquanto corre bem. Se há um sinistro, está tudo mal. E claro, a falta de peritos nesta área de subscrição, não é? Subscrever riscos no ramo do oil and gas é diferente de subscrever um risco automóvel, ou subscrever um risco de saúde, ou subscrever um risco de acidentes de trabalho. Não menos importante,
os constrangimentos cambiais que existem no país. Os resseguradores, todos eles são internacionais. Todos eles, direta ou indiretamente, cedem ou retrocedem no Lloyd's Syndicate em Londres. Não é com kwanzas que se pagam os prémios de resseguro cedido. É com dólares, ou com euros, ou com libras esterlinas. E, portanto, de facto, a questão do constrangimento cambial é um problema neste momento. E por ser um problema, eu trago aqui, não diria a solução, porque não trago seguramente, mas trago aqui mais uma questão para cima da mesa, que é até que ponto o seguro de caução em Angola não poderia também ser utilizado nesta questão do ramo oil and gas. Cosseguro sim, mas qual é o modelo de cosseguro que queremos? O atual? Não vou responder, mas de facto entendo que deve haver aqui um debate entre o regulador e as companhias, entre o regulador e a indústria, sobre qual é o modelo que se quer, que entendo eu deve ser um modelo que funcione. Na minha opinião, haveria espaço claramente para haver uma Angorré, ou termos uma Angorré que seja ou que atue como a resseguradora nacional, em parte seria retida, portanto seria nessa perspectiva uma cativa no plano de retenção, seria uma cativa nesse plano de retenção e depois fazia retrocessão para os resseguradores internacionais. Penso que haveria provavelmente interesse em pelo menos o setor e o regulador e o Ministério das Finanças ponderarem essa possibilidade. Portanto, a questão das cativas é uma questão interessante que deve ser eventualmente explorada. Aproveitando a onda da introdução ou dos primeiros passos no mercado de capitais, nomeadamente no mercado de dívida, no mercado obrigacionista em Angola, uma das potenciais soluções seriam estes ILS, estes Insurance Linked Securities. Basicamente, são formas que as seguradoras têm de partilhar o risco no mercado de capitais. Basicamente, funciona. As seguradoras subscrevem o risco de oil and gas, emitem títulos de dívida, do que é o título de dívida normal, do que é uma obrigação normal, portanto a yield to maturity destas obrigações é maior do que uma obrigação clássica, e na eventualidade de haver um sinistro, os subscritores desses títulos não são ressarcidos do valor nominal que subscreveram. E era uma forma de dispersar risco em bolsa, dispersar risco através dos mercados de capitais. Poderíamos eventualmente ter também uma mistura de todos estes modelos e, mais uma vez, aqui uma pergunta que eu deixo no ar: até que ponto o seguro de caução não nos pode dar aqui uma ajuda, não nos pode dar aqui a mão neste ramo do oil and gas? É uma pergunta que eu acho que é interessante e que vale a pena ser considerada, o seguro de caução. Deixo depois também aqui os meus contactos e dizer-vos que esta apresentação foi propositadamente curta, mas espero que os temas mais relevantes, ou que nós, PwC, consideramos mais relevantes, tenham passado. Muito obrigado. Continuação de um bom dia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. Nuno Matos. Dá então aberta também a sessão de perguntas e respostas. Caso queira alguns esclarecimentos, faça a apresentação do Dr. Nuno. Bom dia, Dr. Nuno Matos. Uma vez mais, nosso obrigado por mais uma brilhante intervenção. Como já nos habitua, já é normal. Eu, há pouco, como disse, houve algumas das coisas que já tinham sido faladas pela Arqueades. Uma delas era o papel das captivas. Eu gostava que partilhasse connosco um pouco a sua visão de que forma é que as captivas poderiam contribuir para um papel mais preponderante neste modelo de co-seguro, ou num futuro modelo de co-seguro que pudesse vir a surgir em Angola. Muito obrigado, Luísa. Uma excelente pergunta, devo dizer. Aquele exemplo que eu dei sobre o seguro automóvel, que, dada a dimensão que qualquer companhia tem, porque segura milhares de automobilistas, há uma divisão natural do risco. O que a cativa pretende é exatamente ganhar dimensão. Portanto, uma coisa era, porventura, a bónus, segurar todo o risco do oil and gas, outra coisa é todas as seguradoras, através de uma cativa, partilharem esse risco. Mas da mesma forma que isso é verdade na perspectiva dos seguradores, também deverá ser verdade na perspectiva dos beneficiários. Ou seja, porventura não poderá ser só a Sonangol a subscrever esse risco junto a essa cativa. Terá que ser, ou terão que ser, todas as petrolíferas, pelo menos aquelas que operam em Angola, a subscreverem esses riscos, para que haja dimensão. A questão aqui, atuarialmente falando, é a dimensão. Quanto maior for a dimensão, maior será a partilha natural do risco. Não é? Aquela ideia, se a cara se é crua, não é? Quando repetida milhares de vezes. Portanto, é isso, é a dimensão. O que se quer é a dimensão, para que haja uma partilha do risco o melhor possível. De onde, em minha opinião, de facto, há espaço para que haja uma cativa. Chame-se Angorré, chame-se qualquer outra coisa que queiramos. Acho que o nome é irrelevante, o que é relevante é o conceito. Essa cativa retivesse todo o risco. Portanto, é necessário que essa cativa retroceda parte do risco. Parte provavelmente reterá, outra parte não poderá seguramente reter, sob pena de ficar com riscos que são incomportáveis, não é? Portanto, a minha sugestão, e acho que a indústria, o regulador,
o Governo devem entrar numa discussão profícua sobre esta matéria. Se me perguntam a minha opinião muito pessoal seria, provavelmente, seria melhor termos um modelo de cativa, onde essa cativa retenha parte dos riscos e uma parte significativa dos mesmos sejam retrocedidos. Qual é a vantagem face ao modelo atual? É que provavelmente ficarão, apesar de tudo, mais riscos retidos em Angola do que atualmente, com todos os benefícios cambiais que isso poderá trazer para o país. Mas isso também significará mais riqueza para o país, digo eu. Indiscutivelmente. Indiscutivelmente. Tenho mais uma questão. Eu como gestor da Bonos, como tenho dado mais ocupado a gerir a Bonos na sua estratégia de crescimento, não tenho estado muito atento a alguns desses factos que foram aqui focados. É assim tão perigoso esta questão de haver companhias no mercado sem as devidas provisões constituídas e com alguma falta de informação para com o órgão regulador? Luís, eu acho que é uma situação gravíssima, à qual as autoridades, desde logo a ARCEG, deve pôr cobro. Portanto, o que estamos aqui a falar, para além de haver, desde logo, uma concorrência desleal para companhias que são bem comportadas e que, de facto, toda a legislação, todas as suas obrigações regulamentares, todas as suas obrigações de prestação de contas, todas as suas obrigações fiscais, para além de ser uma concorrência importante, também a questão reputacional, a que eu me referi na minha apresentação. Imagina o que seria um risco de oil and gas se materializar e parte do sinistro não poder ser pago porque essas companhias manifestamente não têm a capacidade nem a robustez financeira para solver esse sinistro. Imagina o que é que isso seria, não é? É uma questão reputacional do país, não é? Muito obrigado. I guess I've got 2 points. The first was your comment with regards to the rating of the local insurer. And obviously we saw the earlier presentations from Sam and David advocating a significant reinsurance proportion. So I guess my suggestion would be that you ensure that the reinsurer, where the bulk of the risks, has a high rating, and that then you can evidence what I would refer to as a cut-through to that reinsurer. Would you agree? I would say that the reinsurers are more willing to lead with cedants that have a high rating than simply with insurers that are unrated, which clearly is the case in Angola. A part of Nossa Seguros, which has the same rating of exactly has the same rating of the Angolan state, so as the sovereign rating. There is no other insurance company operating locally that is rated, which I believe the constraint. So my recommendation would be having the local insurers in a process of being rated. And our perspective is that if they undertake that process of being rated, undoubtedly that will ease the reinsurer agreements, the reinsurance treaties with international reinsurers. Okay, and I guess the second point is as someone who's worked in
both the Chinese and the Indian markets as they went on a journey of exploration and learning on insurance. Gradually, they retained a greater share of the risk, but at the outset, they would only retain 10% and then quota share out. And would you not agree that there's also a good process to go through as the market becomes mature and learns that it retains risk, but at the outset, it works with international partners who have potentially a broader exposure and understanding of risk? Absolutely, I agree with you, yes. We've seen in the London market that the very best insurers all have the option of having a captive, or they have a captive behind them. We've seen the benefits by creating the option, creates competition, but of the most healthy variety. So would you agree that a similar model, like we've discussed, would be beneficial for Angolan insurance? I believe that somehow I already replied to your question. As I have been saying, my perception is that it would be very beneficial having a captive in Angola. Bom dia, Nuno. Já nos vimos. Os meus parabéns pela excelente intervenção e queria lhe fazer a seguinte pergunta. Nós temos falado aqui das diversas soluções para, portanto, a retenção de parte dos riscos da oil and gas. Nós sabemos que já foram feitas experiências noutros países para esse tipo de retenção. E alguns deles passaram pela constituição de pools como uma forma de também gestão e controle do próprio COSEGUR. O COSEGUR nem sempre funciona bem. Em Angola, por aquilo que eu me tenha percebido, não funciona bem também. Basta referir que à data de hoje ainda não foram, portanto, tornadas claras as retenções de cada uma das seguradoras. Na ausência de uma cativa, na ausência de um COSEGUR eficaz ou de uma gestão eficaz do COSEGUR, não seria mais útil avançarmos para uma solução de pool que fosse gerida por as seguradoras com capacidade não só de pertencerem dessa pool e para o fazerem, por menos pelas seguradoras que à data têm apresentado as suas contas e mostrem ter as margens de solvência corretas para poder estar nesse risco. José, eu penso que aquilo que acabou de dizer foi de certa forma o que eu também disse na minha apresentação. Portanto, obviamente estarei de acordo com a sua posição. É aquilo que de certa forma eu acho que passei essa mensagem de que esse será necessariamente o caminho, não é? Será necessariamente o caminho. Penso que sim. Ok. Mais alguma questão? Mais alguém? Doutor Nuno, muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigado.
Bom, enquanto aguardamos pelo nosso último convidado, vou convidar a um curto intervalo. Temos ainda o café lá fora a ser servido. E é uma troca de opinião. Para os jornalistas é o momento também de algumas entrevistas e depois voltamos para o encerramento e o almoço. Obrigada. Sim? Sim? Um minuto só. Tem alguém que quer falar? Doutor Aguinaldo Jair. Ok. Ah, veio em representação. Oh, não disse nada, tá vendo? Estamos aqui à espera desde aquela hora. Não disse. Mas ainda assim, não há qualquer problema. Não há qualquer problema. A gente vai para o intervalo e depois volta para o encerramento. Você, como é que se chama? Desculpa. Não ouço. Doutor Moreira, chega aqui, se faz favor. Bom, então, sendo assim, temos o doutor Moreira em representação ao doutor Aguinaldo Jaime para fazer o nosso encerramento, então. E seguimos para o break e depois o almoço. Muito boa tarde. Antes de mais, portanto, pedir desculpas por este transtorno, não diria breve, rápido, mas o mais importante é, em nome da RSEG e em nome do seu PCA, o Dr. Aguinaldo Jaime, que acredito que a qualquer momento, se ainda aparecer, eu deixo de falar, mas é para não quebrarmos o bom andamento das coisas. Então, antes de mais, agradecer a Bônus pelo convite que fez a RSEG e também aos convidados, aos palestrantes, pelo grande nível das apresentações que fizeram durante estes 2 dias e por este tema que é bastante atual, neste contexto específico, neste contexto econômico e social que Angola está a atravessar. Daí que a importância do tema impõe-se por si. Fazendo um pouco de história, o seguro vigente, o modelo de seguro vigente está a sofrer está a passar por uma fase de mudança, uma grande fase de mudança, uma mudança profunda. Percebemos um pouco hoje, ouvi várias vezes falarmos aqui do modelo atual do regime do seguro das atividades petrolíferas, o que na verdade não existe agora um modelo atual. Existe um modelo transitório da gestão deste regime de seguro, deste regime de resseguro do petróleo ou das atividades petrolíferas. Sabemos que durante muitos anos, aproximadamente desde 2000, havia um regime muito claro, portanto, alicerçado fundamentalmente no Decreto 39, sobre a gestão das atividades petrolíferas, e que o ano passado, com o despacho presidencial 39/16, o modelo anterior deixou de existir e passamos então para este regime provisório, transitório, do seguro ou da gestão do seguro petrolífero. Portanto, há alguns pontos positivos nisto, inclusive a própria discussão que hoje fazemos. Logicamente o mercado cresceu, estamos a falar de 24 seguradoras e mais algumas no prelo, mas também podemos ver que este tipo de abordagem, essa análise hoje, no contexto que Angola atravessa, no contexto econômico que o país está a atravessar, no contexto
da baixa do preço do petróleo e de todos os efeitos que, de uma ou de outra maneira, os nossos preletores aqui abordaram, ainda assim, só o facto, por exemplo, de estarmos aqui reunidos a fazer esse tipo de reflexão, significa dizer que é um negócio bom, é apetecível, é bom para o país, é bom para as seguradoras, é bom, no fundo, para o mundo. É uma reflexão, mais uma vez, muito proveitosa e temos que dar os nossos parabéns a Bônus, que o facto, inclusive, de trazermos corretores com grande expressão a nível do mundo e deste mercado específico, para virmos abordar esta situação num período que nós consideramos, inclusive, de crise. Significa dizer que isto será, de certeza absoluta, passageiro e no breve, curto espaço de tempo, espero eu, sendo um pouco otimista, nós poderemos, então, ter um regime de seguro e de resseguro das atividades petrolíferas ao nível dos modelos, diria, mais avançados deste mundo, deste mercado, mas, logicamente, também com muito mais respaldo, muito mais benefícios para Angola e para os angolanos, com resultados muito concretos em relação à redução da pobreza, uma maior diversificação, inclusive, do próprio tecido econômico, dos vários setores que hoje a nossa economia encerra. Várias questões, e muitas delas nós corroboramos, foram aqui abordadas em relação ao papel do regulador, em relação a algum acompanhamento, em relação a alguma medida, algumas tomadas de medidas que nós, ARCEG, que o regulador, o supervisor, deveriam tomar. Nós concordamos com a maior parte delas. Uma delas, por exemplo, o doutor da Price colocou que era a questão, por exemplo, da participação das empresas para o regime do co-seguro. E o ponto que colocou é que devem participar aquelas que podem, não aquelas que querem. Logicamente que nós concordamos com a sua posição. Entretanto, como estamos numa fase, e isto convém que fique muito claro, como estamos numa fase transitória deste regime e num contexto específico, então é necessário, às vezes, e o regulador também tem este papel difícil, às vezes, de fazer toda essa seleção. E então, a partida, nós tomamos, numa fase inicial, a admissão de todas as seguradoras que estavam legalmente inscritas e licenciadas em Angola, não querendo dizer que para o futuro esta prática continuará. Nós estamos com um trabalho bastante avançado, bastante discutido e com uma análise, inclusive, já com alguma dimensão, podemos dizer, internacional, porque ouvimos vários parceiros, em relação aqui a duas questões que foram levantadas. O primeiro, em relação ao novo modelo do regime de seguro e do resseguro das atividades petrolíferas que se pretende. Recebemos aqui bastante inputs e que, de certeza absoluta, aumentarão para a nossa reflexão. Um deles, por exemplo, foi aqui levantada a possibilidade da criação do pool para o regime do co-seguro. Isso também está na mesa. Com todas as questões relacionadas, e o seguro é exatamente isso, com a capacidade que as empresas têm para fazer retenção e não só, portanto, com toda a organização, com toda a estrutura de controles internos, com todas as preocupações em relação ao sinistro, que normalmente as pessoas reclamam que o seguro é rápido,
As seguradoras são muito rápidas para receber o prêmio e depois têm alguns problemas no pagamento do sinistro. Portanto, todos esses fatores, e num ramo muito específico, que é o do óleo e gás, portanto, nós estamos a salvaguardar a questão do novo modelo do regime das atividades petrolíferas. Portanto, ouvimos grande parte dos parceiros, a discussão continua aberta, e quando digo aqui grande parte dos parceiros, refiro-me aos principais parceiros do processo ou que interagem para os petróleos, nomeadamente temos conversado bastante com a CEPA, que representa os operadores. Ainda a semana passada tivemos uma reunião com o novo Conselho de Administração da própria Sonangol. Conversamos também com grande parte das seguradoras e temos um contato permanente com a ZAN, que parece-me que grande parte das seguradoras estão respaldadas nesta associação, porque também fica-nos muito mais fácil falar com um interlocutor que seja válido e que transmita o ponto de vista dos principais operadores. Portanto, a questão do novo modelo está salvaguardada e continuamos abertos a contribuições. Portanto, estava ali a falar com os meus colegas, ouvimos aqui coisas interessantes. Por exemplo, houve um dos modelos ou um dos ensaios, uma das maneiras de fazer isso poderia ser o próprio segurador a fazer o pagamento direto ao sinistrado. Portanto, significa dizer que são modelos, são maneiras de pensar para isso. Um outro elemento que foi muito abordado aqui tem a ver com a criação da Angorred, que será então a resseguradora nacional, uma espécie de uma primeira linha de retenção para o seguro e depois então a transferência para o mercado internacional dos moldes de uma ou de outra maneira que é feito hoje, mas para dizer que isto numa perspectiva do país, numa perspectiva de maior retenção do risco, de maior aumento, diria, da riqueza interna, portanto ela também está pensada e está, digo, também num processo muito avançado, portanto, inclusive já ao nível das próprias estruturas de direção do país, nomeadamente os órgãos de tutela, nesse caso, o próprio Ministério das Finanças. Foram também aqui focadas duas outras questões que nós temos que concordar, que têm a ver com a questão da informação, portanto, da disponibilização de informação, e quando digo informação temos aqui fundamentalmente a ver com a questão das contas, a questão da prestação de contas, a questão da credibilidade dessas contas e a questão da oportunidade da apresentação das contas. Porque, como sabemos, é muito importante que as contas sejam apresentadas nos prazos que a lei prevê, porque depois elas ficam extemporâneas, perdem utilidade, perdem análise e descaracterizam, inclusive, de alguma maneira, todo o mercado. Por isso, minhas senhoras e meus senhores, eu não preparei o discurso, é tudo assim, à base daquilo que eu vi, mas acredito que o Dr. Aguinaldo já me faria muito melhor, porque ele é bom, um dos oradores mais eloquentes da Angola, quem sabe do mundo. Portanto, agora mesmo, mais uma vez, dar os nossos parabéns a Bônus. Muito obrigado pelo convite que nos fizeram, os nossos ilustres convidados. Estamos de portas abertas, quer pela via da Bônus que vos trouxe, ou pela via direta, podemos de alguma maneira fazer esses contactos, porque
O objetivo é exatamente agradecermos a nossa legislação, agradecermos o nosso mercado e de alguma maneira, portanto, eu uma vez já, em relação a uma questão que foi levantada, as seguradoras terem capacidade ou não, sempre que nós fazemos essas abordagens, uma das questões que nos colocam é exatamente essa. Mas, Arcego, vocês têm que ter atenção, porque o mercado começa a ficar inundado com muitas seguradoras e depois, em alguns casos, inclusive, não há matéria segurável para tudo isso e todo mundo vai buscar um pouco os seguros obrigatórios, automóveis, acidentes de trabalho e depois já andamos por ali. E é uma das coisas que eu tenho dito. Nós reconhecemos que sim, porque há um processo de dinâmica no mercado, mas acredito que com uma supervisão, uma regulação e uma inspeção, inclusive isso falando de nossa parte, mais atuante, mais eficaz, o próprio mercado, em algum momento, vai começar a responsabilizar-se por fazer aquela separação que foi dita aqui do trigo e do joio. Ou umas vão começar a fundir-se, outras vão começar a vender, outras vão ter que ficar mesmo neste percurso, porque estamos aqui a falar de coisas muito sérias. E o seguro é das coisas mais sérias que nós temos no mundo, porque eu costumo dizer, nós compramos incertezas, nós compramos coisas que não existem. Nós acreditamos que um dia, se morrermos, que um dia, se aquela plataforma incendiar, nós compramos crenças, mas compramos crenças com coisas reais, com dinheiro de verdade, com ativos de verdade. Daí que, senão vamos ficar um pouco aqui como muitas, sabemos essas profissões que ficam aqui a anunciar o paraíso e a chegada do Messias amanhã, quando nós sabemos que isso, na verdade, não é assim. Portanto, minhas senhoras e meus senhores, antes que o doutor Aguinaldo chegue, depois ainda vai ter que falar mais, eu vou terminar e agradecer mais uma vez e muito obrigado pela atenção dispensada. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Moreira, caros parceiros, caros convidados, caros jornalistas, caros amigos. Muito obrigada pela vossa presença. Convido-os desde já a almoçarmos todos juntos no primeiro piso. E, por favor, troquem contatos, conversem, partilhem opiniões, o que não conseguiram falar cá. Desculpa? Sim, no primeiro piso, o almoço. Essas meninas lindas vão indicar onde é que é, para quem não conhece o caminho. Mais uma vez, muito obrigada e parabéns a bônus. Até já.